Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós primeira rodada do draft. Estamos aqui gravando na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, depois de uma primeira rodada que, não sei você, João, a gente conversou pouco durante o draft esse ano. Eu gosto de guardar nossa conversa para o podcast, né, sobre esse assunto. Se eu tivesse que usar uma palavra, eu definiria como caótica a primeira rodada do draft esse ano. E você? Eu também eu diria surpreendente. Não teve. Depois da primeira escolha, já foi um draft de surpresas, né? As surpresas começaram cedo esse ano e continuaram até o final. Então, um draft bem animado. Poucas escolhas eram daquelas consenso, né, nos mock drafts, né? Poucas mesmo, né? E algumas acabaram sendo mais por linhas tortas, né? Acabaram times escolhendo jogadores aos quais eles eram ligados, mas mais tarde, ou vice-versa. Alguns times subindo, várias trocas na primeira rodada, eu contei aqui, separei todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trocas na primeira rodada, tivemos 31 escolhas, né? Então 1/5 das escolhas de primeira rodada foram trocadas no dia do draft e já tinham várias outras trocas que aconteceram antes, né? Então foi um draft muito agitado, que a gente, entrando nele, sabia que era um draft, vamos ser bem sincero, não era o melhor draft em termos de talento, e por isso poderia haver muita diferença de posição de jogadores em relação ao que a gente de fora achava e determinados times. E essa expectativa que a gente vem falando há meses aqui no podcast, João, meio que se confirmou, né? Porque a gente teve várias escolhas aqui que fugiram bastante do consenso. Foi um ano que os times confiaram em seus boards, né? Sempre tem aquela história dos times às vezes estarem envergonhados de fazer certas escolhas. Esse ano acho que não teve. E eu não digo nem envergonhado no mau sentido, é mais uma questão de, se você ranqueia um jogador como, sei lá, o 10º melhor da classe, e todo mundo no mundo diz que ele tá lá pro número 50, gera uma certa desconfiança. Esse ano não teve muito disso, né? O pessoal confiou no próprio taco. Bem, a gente vai falar de todas as escolhas da primeira rodada, todas as 31 escolhas da primeira rodada. Só lembrar você que está ouvindo o podcast Cara dos Esportes, talvez você que esteja escutando pela primeira vez, não deixe de seguir o feed do podcast Cara dos Esportes, seja no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, se inscrever no canal se você está escutando o áudio pelo YouTube, deixa avaliação também, Spotify, Apple Podcast, 5 estrelas, ajuda a subir nos rankings e ajuda a crescer o podcast, segue, liga as notificações, espero que vocês gostem do programa. Se você estiver escutando pela primeira vez, estamos aqui gravando perto de 2 da manhã para trazer a melhor cobertura do draft para vocês. Vamos lá, escolha por escolha. Carolina Panthers selecionou o Bryce Young, quarterback de Alabama, esperado, chegou a levantar 1% de dúvida, diria, né, com aquele crescimento do Will Levis, que a gente vai falar mais pra frente, pode ter certeza, mas... Post do Reddit. O post do Reddit que... Não sei, será que essa pessoa tá feliz consigo mesma depois de ter causado o caos, né, que foi foi terça-feira, se eu não me engano. Mas enfim... Ganhou dinheiro ela, tá? Essa pessoa ganhou dinheiro essa semana. Não tá errado. Confirmou o que a gente esperava, né, João? Bryce Young, pra mim ele era o melhor prospecto na posição de quarterback, talvez o melhor prospecto no geral. Eu sei que tem as questões do tamanho, mas eu acho que ele traz muito mais de positivos do que negativo. Que negativo, assim, eu consigo pensar em dois, né? Claro, o tamanho, e não só a altura, mas o peso, e o fato dele... Ele joga um pouco muito fundo no pocket, né, que convida um pouco a pressão, talvez seja um pouco por causa da altura. Os Panthers têm uma boa dupla de tackles, eu acho que ele não cai na pior... Sim, entre os times que escolheram na primeira escolha geral, não é a pior linha ofensiva que ele vai ter em relação...
os Panthers são um time que selecionaram na primeira escolha geral, mas não foram a primeira escolha geral, né? Exatamente, né? Então, O corpo de wide receivers é muito ruim, mas, assim, comparando com outros times que escolheram a primeira escolha geral, eu acho que é um time superior. Mas eu gosto muito dessa escolha. Fico feliz pelos Panthers que eles não fizeram aquele famoso overthink, né? Que é pensar demais e tentar fazer alguma coisa diferente. Foi no seguro, foi no certo, e pra mim foi um grande acerto da equipe. eu concordo. Acho que já estava manjada essa escolha, né? E era a escolha certa. Os Panthers pularam para a primeira escolha geral para draftar um quarterback. E o Bryce Young é o melhor quarterback do draft. Tem alguns que fazem coisas melhores que eles, tem alguns que têm um potencial maior, mas se a gente for parar para pensar, eu acho que mesmo por causa do tamanho, ele é o mais seguro desse draft. E isso que é NFL, você minimizar o risco. Então, você já trocou 2 escolhas de primeira rodada. 2 não, né? Uma escolha de primeira rodada, outra você usou para pular para cima, uma escolha de segunda rodada. Você perdeu um bom para ótimo wide receiver e um contrato bom, né? Então, você não poderia. Eu acho que não seria justo com sua torcida, com o seu time, você arriscar tanto assim. O Bryce Young é o que envolve menos risco, na minha opinião. Segunda escolha, aí começou. Não sei se dá pra dizer que foi surpresa, mas ele certamente não era o favorito pra sair aqui. O Houston Texans selecionou o CJ Stroud, quarterback de Ohio State. Eu acreditava que seria um não quarterback aqui. Eles subiram de novo, a gente vai falar da escolha número 3 logo em seguida. Mas me surpreendeu. Eu sinceramente, eu achava que se os Texans fossem selecionar um quarterback, seria o Will Levis. E não achava que isso era um acerto. Eu gosto do CJ Stroud, pra mim ele era meu QB. No final das contas, foi meu QB 3 nesse ranking, atrás do Bryce Young e do Anthony Richardson. É uma escolha que, assim, de todos os quarterbacks desse draft, o CJ Stroud, na minha opinião, é o que mais se parece com o que a gente pensa de um quarterback na NFL, né? Talvez isso esteja mudando, né? Talvez não. Está mudando. Tem cada vez mais tipos diversos de quarterback, mobilidades maiores, menores e tal. Mas o CJ Stroud é um mais pocket passer, precisão. Eu tenho dúvidas quanto ao teto dele, por isso que não seria a escolha que eu faria. Mas é uma escolha que, assim, foi na segurança, o Houston Texans, né? Eu não vejo o CJ Stroud um dia se tornando um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, por exemplo. Mas pra mim, dificilmente ele vai ser um quarterback que, sei lá, que não vai ter uma carreira de 10 anos na NFL. Pra mim esse é o meu raciocínio quanto ao Houston Texans. E toda a história de deixar pra selecionar um quarterback no ano que vem era muito arriscado. Você não sabe o que vai encontrar no ano que vem. Então a equipe tinha que selecionar um quarterback. E se não der certo, seleciona outro quarterback no ano que vem. Porque a posição é muito importante pra você economizar recursos, né? Então, eu entendo, eu acho que foi uma boa escolha no final do Houston Texans. Eu concordo. Eu acho, na minha opinião, o CJ Stroud era o segundo melhor quarterback desse draft. A gente passou tanto tempo pensando que Houston, e como você falou, do overthink, passando tanto tempo que o Houston ia errar nessa escolha, né? Pelo menos na minha opinião, o Will Levis seria um erro, e a primeira rodada mostrou que os times da NFL meio que concordam com isso, né? E draftar um não quarterback eu também acredito que seria um erro por causa da necessidade do time. Então, foi uma surpresa por causa disso, né? Uma surpresa porque Bryce Young e CJ Stroud têm sido um A e um B desde que os dois viraram titulares em Alabama e Ohio State. E passou toda essa temporada, essa off-season, parecendo que não ia ser assim. E quando aconteceu, eu pelo menos fiquei surpreso. É um bom ponto que você levantou, né? Porque a gente teve tanta coisa que aconteceu na nossa off-season e a gente basicamente no draft volta ao que era no final da temporada do college, né? Do futebol americano universitário, Bryce Young 1, CJ Stroud 2, algumas pessoas invertiam os dois, mas realmente é curioso. Primeira surpresa da noite, o Houston, quer dizer, segunda surpresa se você considerar o CJ Stroud, Houston Texans subiu no draft e adquiriu a terceira escolha geral, né? Que era do Arizona Cardinals. Eles enviaram a 12ª escolha, a escolha número 33, que é uma segunda rodada,
primeira rodada em 2024. Teve alguma confusão na hora se era a própria escolha deles ou a do Cleveland Browns. É a escolha do Houston Texans, é a escolha da equipe em 2024. Eles têm a escolha dos Browns também na troca do Deshaun Watson. E os Cardinals receberam também uma escolha de terceira rodada em 2024. Os Texans receberam a terceira escolha geral e a escolha número 105, que é a quarta rodada. E eles selecionaram o Will Anderson, edge rusher de Alabama. Excelente prospecto, Will Anderson. Não gostei dessa troca. Não gostei nada dessa troca. Eu achei que os Texans pagaram muito caro. Os Cardinals fizeram uma excelente troca. Eu acho que a gente vai falar mais sobre os Cardinals quando chegar a escolha deles. Mas do lado dos Texans eu achei que foi um peso muito grande para você selecionar o Will Anderson. Grande prospecto. Não acho que ele tá no nível dos melhores edge rushers que a gente viu sair no topo do draft recentemente. E a gente volta àquela discussão de sempre. Subir por um não quarterback é muito arriscado, né? Quando você sobe tanto como o Houston Texans subiu. Porque a história, os números e dados comprovam que você tá melhor tendo essas escolhas extras e tendo mais oportunidades, né? O time pode sentir hoje que ele tem certeza sobre o Will Anderson e eles precisam do Will Anderson, mas a história mostra que muitos desses caras não vão dar certo. E eu sei que o Houston Texans tinha os recursos extras da troca do Deshaun Watson, mas eu não acho que é porque você tem recurso extra que você vai pagar mais do que você deveria por um não quarterback, né? Se fosse um quarterback, se tivesse selecionado o Will Anderson na 2 e subido pelo quarterback, eu sei que a ordem dos fatores aí não altera muito, mas eu não gosto. Eu achei que eles pagaram muito caro e não é assim, mesma coisa que uma pessoa, sei lá, você ganha 100 mil reais na loteria e aí você saindo lá da caixa com dinheiro no bolso, você tá com fome e você vai pagar R$1.000 no hambúrguer. Eu tenho dinheiro, tô com fome, eu vou pagar. Não é assim. Eu detestei essa troca pro Houston Texans. O Will Anderson é um bom jogador, mas eu achei que os Texans pagaram muito caro. Eu concordo. Eu acho que os Texans se apaixonaram pelo Will Anderson e no final das contas perceberam que o CJ Stroud valia a pena. Então eles ficaram um pouco nervosos nesse sentido e garantiram os dois. Mas a questão para mim é: os Texans estão a um Will Anderson de ser um time competitivo? Não. Mas eu acho que nunca nenhum time tá a um quarterback de ser competitivo. Não, mas seria uma coisa, por exemplo, se o Philadelphia Eagles tivesse pulado para a terceira escolha da estado do Will Anderson. Justo. Os Texans não. Os Texans não são um time competitivo e essa movimentação, na minha opinião, deixam eles mais longe de ser competitivos no olhar geral das coisas. Porque, tudo bem, a defesa dos Texans hoje é melhor do que ela era ontem. Mas a gente tem certeza que não era melhor ter esse capital extra de draft? A defesa é melhor porque tem o Will Anderson, mas ainda não é uma defesa boa. Então, eu acho que os Texans, eu acho que foi isso. Eu acho que os Texans se apaixonaram pelo Anderson, estavam preparados para draftar ele na 2, mas não odiaram o CJ Stroud. E para essa escolha não ser um quarterback, eu acho que tinha um pouco essa sensação. Os Texans tinham que não gostar dos quarterbacks. Aí ele perceberam: opa, a gente gosta desses dois, mas tem esse cara que a gente ama, então a gente vai garantir os dois. Bem, é isso. Não gostei da escolha. Vamos passar para a quarta escolha geral. O Indianapolis Colts selecionou o Anthony Richardson, quarterback da Universidade da Flórida. Ele chegou a ser um dos mais cotados para essa escolha em um determinado momento. Nas últimas semanas, no site de apostas, por exemplo, no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, crie sua conta utilizando meu link para você apostar em todos os esportes que você possa imaginar. Ajuda bastante o podcast se você criar sua conta lá no Bodog usando meu link. Ele não era ali, ele tava ali tipo quinto, quarto favorito para ser essa escolha, mas acabou sendo um cenário que a gente via, sei lá, 2 meses atrás, logo depois do Combine, e eu adoro essa escolha para o Indianapolis Colts. Acho que foi um grande acerto, principalmente pelo fato, João,
de quem é o novo head coach da equipe, né? O Shane Steichen, né? Que era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, que montou o ataque do Philadelphia Eagles ao redor do Jalen Hurts. O Jalen Hurts faz bem, aproveitando a qualidade dele como corredor, indo aos poucos, exigindo um pouco mais do Jalen Hurts como passador, enquanto ele ia evoluindo. E eu acho que o Anthony Richardson, ele me lembra um pouco o Jalen Hurts. Para mim é um corredor melhor do que o Jalen Hurts até. Talvez não tão forte, mas mais veloz. E eu acho que o Shane Steichen pode fazer o mesmo trabalho com o Anthony Richardson. Eu acho que o Anthony Richardson tem um teto maior do que o Jalen Hurts, até porque o Jalen Hurts foi escolha de segunda rodada. Claro que o time é bem pior, né? Mas eu acho que é um bom encaixe com um novo treinador da equipe. Eu concordo. Essa escolha, em algum momento, ela foi muito popular, né? Mas pelo jeito que estavam rolando os rumores, parecia que o Indianapolis Colts talvez teria uma chance do CJ Stroud, o que deixou a escolha menos popular. Mas do jeito que o board caiu, eu achei perfeito para os Colts. De fato, o Anthony Richardson é o quarterback com mais potencial dessa classe. E ele cai numa situação, não vou dizer excelente, porque, de novo, os Colts tiveram a quarta escolha, então foram o quarto pior time da NFL. Mas é uma situação boa, com um head coach que montou um ataque que cabe ao seu skill set. Então eu gosto bastante dessa escolha para os Colts também. Escolha número 5, mais uma surpresa. Seattle Seahawks selecionou Devon Witherspoon, cornerback de Illinois. Muita gente tinha ele como o melhor cornerback da classe. A maioria das pessoas tinha ele como o cornerback número 1. Foi uma escolha surpreendente que o Jalen Carter era muito ligado ao Seahawks, né? E é uma necessidade da equipe. Ed Rusher também, jogador como o Terry Wilson, por exemplo. Eu teria ido um pouco mais nessa linha, mas eu acho mesmo assim uma boa escolha do Seahawks, uma escolha moderna da NFL de 2023, né? Porque é um time que já tem talento na secundária. Tem, por exemplo, o Tariq Woolen, né? Que foi um dos melhores calouros da última temporada. Mas agora você tem potencialmente uma das melhores duplas de cornerbacks da NFL, sei lá, pelos próximos 8 anos. O Tariq Woolen e o Devon Witherspoon. Então, não era o que eu faria, mas eu gosto da escolha. O que você achou, João? A escolha foi surpreendente. Eu não imaginava que o Seahawks de cornerback tão cedo, muito pelo fato que você acabou de falar. Eles tinham o Tariq Woolen, que era calor ano passado, jogou bem. O Kobe Bryant, exatamente. Não aquele, mas jogou bem também ano passado, que era calouro. Então, para mim, parecia que não era uma necessidade, mas os Seahawks viram diferente. E, de novo, como você falou, eu não consigo não gostar da escolha quando os Seahawks pensam, não, a gente vai ter uma das melhores secundárias da NFL, não para esse ano, mas para os próximos 5, 10 anos. A gente vai botar um calouro com um segundo anista que foi um dos melhores calouros da NFL, e agora a gente vai pegar o melhor cornerback na nossa visão desse draft. Então é difícil de argumentar contra essa visão. Na 6ª escolha, o Arizona Cardinals subiu, fez uma troca com o Detroit Lions. Eles selecionaram o Paris Johnson, offensive tackle de Ohio State. Os Lions receberam a 12ª escolha e a 34ª, né? A 32ª escolha da segunda rodada. Os Cardinals recebem a 6ª escolha. Assim, eu não gosto muito dessa segunda troca. Eu não teria feito. Não sou muito fã de novo, subir por não quarterback. Eu acho que tem que ser alguma coisa bem pontual, bem pequena. E eles pagaram um preço bem considerável. Foi nada de outro mundo. No agregado, eu acho que os Cardinals saíram muito bem. Eles basicamente sobem, eles caem da 3 para 6, acumulam uma escolha de primeira rodada em 2024 e uma 3ª rodada extra no processo, e saem com um jogador que todo mundo ligava a eles, né? Quer dizer, nos últimos dias, acho que nas últimas 48 horas, muita fumaça sobre os Cardinals gostarem do Paris Johnson. Na 3 seria bem cedo. No agregado eu gosto dessas movimentações, achei que eles pagaram um pouquinho caro para subir de novo, mas assim, se o Cardinals amava o Paris Johnson, estava pronto para selecionar ele na 3, cai para 6 e sai uma escolha extra de primeira rodada,
Acho que no agregado o Cardinals sai com uma nota bem alta nesse primeiro dia do draft. E eu acho que sai com uma nota alta também, porque, como você falou, eu conseguia ver essa primeira rodada acontecendo, com os Cardinals descendo, e não conseguindo um haul tão bom quanto esse. Porque parecia que os Cardinals só queriam sair dali daquela escolha. E parecia que eles nem isso iam conseguir em determinado momento, né? Sim, então talvez eu visse os Cardinals acertando uma proposta ruim. Para descer só para não ter que fazer aquela escolha. Então, você acumular uma escolha de primeira rodada extra e ainda conseguir o seu cara, eu não acho ruim pros Cardinals. Não, de novo, no geral eu acho que eles saíram muito bem. Eu achei que eu não teria feito a segunda troca, mas também eles conseguiram um tackle que muita gente tinha como o melhor tackle da classe. Escolha número 7, Las Vegas Raiders, selecionou Tyree Wilson, edge rusher de Texas Tech. Gosto dele como prospecto e dá um juice, né, um sangue novo para essa linha defensiva dos Raiders, porque o Chandler Jones não foi o cara no lado oposto do Max Crosby que a equipe esperava, e eu acho que até os três podem jogar juntos, né? Eu acho que o Tyree Wilson, a gente vê esse potencial que ele pode se alinhar eventualmente, não em tempo integral, mas eventualmente pelo interior da linha defensiva também, né? Exatamente. Eu gosto bastante das escolhas dos Raiders. Em algum momento eu achei que essa escolha poderia ser um quarterback, mas do jeito que caiu o board, era o meu jogador favorito disponível? Não. Mas não era também um dos piores disponíveis. Tá pronto pra conversa que a gente precisa ter agora? Você tá pronto pra me pedir desculpa. Porque eu te avisei. Eu não quis acreditar. Não, que isso ia acontecer. Não era uma questão de eu duvidar do seu intelecto como analista de draft, um dos melhores do Brasil, sem dúvida. Siga o João lá no @duca_jr. Aliás, eu nem sei se no começo do podcast eu falei que eu estou com o João Eduardo Dutra. Peço desculpas se eu não falei. Tá tarde, 2 da manhã. Quem não reconheceu minha voz até agora é brincadeira, hein? Se a pessoa escuta o podcast regularmente e não reconheceu, pelo amor de Deus. Bijan Robinson, running back, grande universidade do Texas, Longhorns. Gigantesca, que em breve voltará aos dias de glória. Há quem diga que hoje é uma universidade de basquete. Mas já me prometeram que ela tinha voltado, me prometeram. Mandar um abraço pro meu amigo, professor Augusto César, professor da Universidade do Texas e ouvinte e apoiador do podcast Cara dos Esportes. Você não pode selecionar um running back com a 8ª escolha geral do draft em pleno 2023. Desculpa. A gente fez... Não foi com você especificamente, foi no último episódio, inclusive. A gente fez necessidades dos times. Eu nem coloquei o running back como uma necessidade da Atlanta Falcons. Eles têm o Tyler Allgeier e o Cordarrelle Patterson. Não era nem que era uma necessidade da equipe. O Atlanta Falcons ainda tem buracos nesse elenco consideráveis. E eles selecionam um running back. E às vezes eu tenho a sensação que os times não estão vendo o que está acontecendo no resto da NFL. Não estão vendo o histórico de fracassos da posição de running back e como você consegue produção com caras às vezes não draftados. O Tyler Allgeier foi uma escolha de 5ª rodada e ele terminou super bem o ano. O Cordarrelle Patterson é um cara que era um jogador de special teams, um wide receiver entrando no draft, retornador a maior parte da carreira dele na NFL. E a equipe conseguia ter produção num running back. Quando você pega jogo terrestre, qualidade dos bloqueios é melhor, qualidade dos bloqueios e chamadas e situação de jogo importam mais pro sucesso do jogo terrestre do que o talento do running back. O Bijan Robinson é um jogador fantástico. Talento por talento, talvez o melhor prospecto dessa classe. Mas se você ignorar valor posicional, você está fazendo um péssimo trabalho na hora de draftar. E esse time dos Falcons tem tantos outros problemas que não faz sentido nenhum essa escolha. Eu sei que era uma pedra cantada, mas eu achei que foi uma péssima escolha Eu achei que a gente já tinha ultrapassado essa fase de selecionar o running back no top 10. Mais sobre isso mais pra frente.
mas eu achei que foi uma escolha horrível do Atlanta Falcons, um time que se reforçou nessa off-season, mas ainda tem vários buracos no elenco. A questão pra mim partia do ponto de quem é o head coach da Atlanta Falcons, né? O Arthur Smith, o ex-coordenador ofensivo do Tennessee Titans. E na minha cabeça ele viu a oportunidade de ter o seu próprio Derrick Henry. E o Bijan Robinson é o Derrick Henry? Não, mas em termos de capacidade, de talento, vai ser difícil achar um substituto melhor que ele. Então, eu acredito que foi esse o pensamento. O Arthur Smith claramente é um cara que acredita no valor posicional da posição de running back. Ele é o cara que viu o Derrick Henry ser o monstro que ele foi no Tennessee Titans. E acredito que o Bijan Robinson possa ser isso pro Atlanta Falcons. Se ele tá certo ou tá errado, a gente vai descobrir. Mas eu acredito que foi esse o pensamento do Atlanta Falcons. Eu simplesmente não vejo valor e não acho que aumenta tanto sua produção correndo com a bola. E assim, tudo isso que eu falei sobre o jogo terrestre, você ainda tem a questão do jogo terrestre ser menos efetivo do que o ataque aéreo. Sei, eu acho que num time que você vai ter uma batalha entre Taylor Heinicke e Desmond Ridder pela titularidade entrando na próxima temporada, é meio que, sei lá, colocar banco de couro num carro que o motor tá com problema. Tá sem motor. Detestei. Uma das minhas escolhas menos favoritas. Tem piores, tem bem piores nesse draft, nessa primeira rodada, mas enfim. 9ª escolha, Philadelphia Eagles subiu, trocou da 10ª pra 9ª, deu uma escolha de 4ª rodada ali pro Chicago Bears, troco, né, pela moedinha. Selecionou Jalen Carter, possivelmente o jogador mais talentoso dessa classe, João. Como que o Philadelphia Eagles continua conseguindo fazer isso? É complicado demais o Philadelphia Eagles, né, Marcelo? O Philadelphia Eagles... Imagine ter na mesma divisão que o seu time. O Philadelphia Eagles consegue, provavelmente, talvez o melhor jogador do draft. Uma escolha que eles conseguiram quase de graça no passado, né? Materializaram ela do nada, né? Sim. O New Orleans Saints falou, toma aqui uma escolha de primeira rodada pra você, porque a gente quer draftar um wide receiver. Então, é complicado. Eu tava conversando sobre isso. O Jalen Carter, o problema dele era fora do campo. Se não tivesse as questões fora do campo, ele nunca estaria disponível na 9ª escolha. Eu acho que o Philadelphia Eagles é um time tão bom que eles não têm problema nenhum em arriscar isso. Porque o time do Philadelphia Eagles, surpresa, surpresa, vai continuar sendo bom se o Jalen Carter não for um bom jogador, tá? Se o Jalen Carter despirocar em problemas fora de campo e não virar na NFL, o time do Philadelphia Eagles ainda vai ser bom. A linha defensiva do Philadelphia Eagles ainda vai ser boa. E se ele virar, aí eu tenho um pouco de pena dos adversários de divisão. A gente acha que é bom, podemos falar também sobre a outra escolha do Philadelphia Eagles, né, já que a gente tá falando da equipe. Eles tiveram a 30ª escolha, né, a escolha número 30, e selecionaram o Nolan Smith, Edge Rusher, também da Universidade da Geórgia. E era um cara que tinha muito mock draft com o Nolan Smith na 10ª escolha, né, pro Philadelphia Eagles. E eles conseguiram na escolha número 30. E você olha agora pra linha defensiva do Philadelphia Eagles, é um negócio de outro mundo, né? Você tem Jalen Carter, Jordan Davis e o Nolan Smith, todos, Cox ainda lá, né? Todos da Universidade da Geórgia, né? Tem o Nakobe Dean, linebacker, também da Universidade da Geórgia, né? Philadelphia Bulldogs. Você tem Brandon Graham, Fletcher Cox, Hassan Reddick, Derek Barnett, um excelente edge rusher, Derek Barnett, Josh Sweat. E o Philadelphia Eagles é um time que investe muito nas linhas, né? E esse ano foi um ano de linha defensiva. A equipe já tinha o Jordan Davis do ano passado. Continua, assim... Se o Jalen Carter... É o que você falou, né? É o si do Jalen Carter. Se ele não... Se ele corresponder ao potencial, se ele superar os problemas fora de campo,
o Philadelphia Eagles pode ter draftado um cara que vai vencer o defensor do ano em algum momento da carreira. Vai ser All-Pro múltiplas vezes, né? Então, é sensacional. O Philadelphia Eagles é a franquia mais inteligente da NFL. Eles basicamente extorquiram... Tu viu essa história com o Arizona Cardinals? Eles basicamente extorquiram o Arizona Cardinals de uma escolha. Os Eagles acusaram, né? Prestaram uma queixa na NFL acusando o Arizona Cardinals de tampering na contratação do Jonathan Gannon, que era o coordenador defensivo da equipe e agora é o head coach do Arizona Cardinals. E aí eles chegaram a um acordo para encerrar a acusação. O Philadelphia Eagles mandou a escolha número 94 e uma escolha de quinta rodada do ano que vem para os Cardinals, e os Cardinals mandaram a escolha 66, né, que é do topo da terceira rodada. Então, basicamente, o Philadelphia Eagles extorquiu o Arizona Cardinals de uma escolha considerável, né, topo da terceira rodada. É impressionante, eles estão dando volta no resto da NFL. É uma franquia muito inteligente. Eu sei que cometem erros, né, selecionar o Jalen Reagor ao invés do Justin Jefferson, mas as coisas que podem controlar, o Howie Roseman, que é o manda-chuva do Philadelphia Eagles, ele toma quase sempre a decisão correta. É impressionante. Parabéns pro Philadelphia Eagles. Pêsames para os torcedores de Giants, Cowboys e Commanders, porque é a franquia mais inteligente da NFL hoje e acho que não é nem discutível. 10ª escolha, Chicago Bears selecionou Darnell Wright, offensive tackle da Universidade de Tennessee. Surpresa, né? Desculpa, João. O Peter Skoronski ainda estava no board. Então, o que você achou dessa escolha? Eu também achei uma surpresa, principalmente com o Skoronski ainda disponível, mas eu consigo entender, se você levar em conta, que o Chicago Bears considerava o Skoronski um guard. E vai ter gente que vai considerar o Skoronski um guard. Então, o Chicago Bears voltou suas atenções ao melhor tackle que eles achavam. Era o melhor tackle disponível, na minha opinião? Não. O Broderick Jones, para mim, é melhor. Mas o Darnell Wright é um cara maior. Eu acho que ele é melhor protegendo pro passe. E o Chicago Bears, com essa escolha, para mim, manda um recado que eles acreditam que o Braxton Jones é o left tackle da franquia. E eles precisavam de um right tackle. E o Darnell Wright realmente joga melhor como right tackle. Então, não necessariamente seria a escolha que eu faria. Não necessariamente, diga-se de passagem, não necessariamente eu trocaria para baixo, como o Chicago Bears fez. O Jalen Carter caiu no colo do Chicago Bears. O Chicago Bears não draftou ele. Então, mas não acho uma escolha de todo ruim, não. É uma baita necessidade da equipe também, né? Linha defensiva. 11ª escolha, o Tennessee Titans selecionou o Peter Skoronski, tackle de Northwestern, né, que a gente acabou de falar, todas as questões para ele. Vai ser tackle, vai ser guard, vai ser right tackle, vai ser left tackle, braço curto, assim, você não quer avaliar o jogador só pelo tamanho, né, mas ter o braço comprido é muito importante para tackle. A boa notícia pro Tennessee Titans é que eles têm necessidade de basicamente todas as posições da linha ofensiva, né, então se o Peter Skoronski, não, quero jogar de right tackle, ótimo. Não deu certo, quero jogar de left guard, ótimo. Quero jogar de right guard, ótimo. Não, acho que eu vou conseguir jogar de left tackle, ótimo. Não tem... Claro que você não quer escolher um guard na 11ª escolha, né? Mas acho que o potencial negativo não é tão grande assim. João, 12ª escolha do draft. Running back Jahmyr Gibbs, na Universidade de Alabama. Eu separei um númerozinho aqui que a gente vai citar algumas vezes. Tem o que a gente chama de Consensus Board, que é um ranking que ele basicamente faz uma média dos principais analistas do ranking dos jogadores. E historicamente, quanto mais o time antecipa escolhas, quanto mais o chamado reach, né, seleciona o jogador bem mais cedo do que o esperado, a quantidade de erros é muito grande quanto mais você faz esse reach. O Jahmyr Gibbs era projetado basicamente o 29º, o que faz o Lions ter selecionado ele 17 escolhas na frente.
Assim, eu já falei sobre o running back, não vou falar novamente, mas pra mim é inacreditável o que o Detroit Lions fez, né? Você tem necessidade... O Lions tem um bom elenco, mas você ainda tem vários buracos na defesa, tinha boas opções aqui, você sai com um running back, e é um running back que eu acho que o estilo dele é bem muito parecido com o DeAndre Swift também, então... Eles pagaram dinheiro no David Montgomery nessa temporada. Sim. É engraçado, porque no momento que a escolha do Tennessee Titans foi feita, o pequeno momento entre a escolha do Tennessee Titans e a escolha do Detroit Lions, parecia que o Detroit Lions tinha dado um nó no draft. Parecia que eles tinham pegado o draft e botado no bolso. Eles ganharam uma escolha extra e o Christian Gonzalez caiu no colo deles, que é a necessidade. Acabaram de trocar o Jeff Okudah. Na minha opinião, o Christian Gonzalez era o melhor cornerback desse draft. E na opinião de muita gente, poderia não ser o melhor, mas era um jogador de top 10, top 12. Aí, Roger Goodell fala o nome do Jahmyr Gibbs e ninguém entende nada. Realmente foi inexplicável. Inexplicável. E ele vai ser um excelente running back na NFL. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir ser um running back de 3 descidas, né? Por conta do tamanho dele. Acho que a melhor versão dele é o Alvin Kamara, provavelmente. Sim. Mas 12ª escolha. E assim, parece que a gente... Qual escolha você gostou menos? Essa ou a do Bijan? Essa, sem dúvida. Mas essa vem com o envolvimento deles terem trocado para baixo. Sim, num vácuo, essa. Mas as duas, pra mim, também 8-12 não é uma diferença tão grande assim. Eles receberam uma escolha de terceira rodada, né? Escolha de segunda. Não, foi terceira, não? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Ah, não, segunda. Segunda, 34ª, E... sei, cara, você tem tantas necessidades na defesa, vocês são um running back. Parece que a gente viu um draft de 2005, assim, os times valorizando o running back. E acho que vale a pena falar logo a outra escolha do Detroit Lions. 2005 não, 2018. Né? Eu falei sobre reaches. O maior reach foi o Detroit Lions na 18ª escolha. Eles selecionaram Jack Campbell, linebacker, 24 escolhas antes do onde ele estava no consenso, né? E cara, o que o Detroit Lions está fazendo? Você ter 2 escolhas altas num time que projeta como favorito na divisão, e você seleciona 2 posições que estão na metade de baixo do ranking da importância, assim, e não era como se fosse uma grande necessidade da equipe. Eles tinham o Anzalone ali pra tapar buraco, o Malcolm Rodrigues, escolha de 6ª rodada no ano passado, que foi bem como calouro. Eu não sei o que aconteceu. Eu posso fazer um exercício de universos paralelos? Sim, por favor. O Jahmyr Gibbs com certeza estaria disponível na escolha 18. E o Jack Campbell com certeza estaria disponível na escolha 34. Poderiam ter movido todo mundo um slot para baixo e ter draftado alguém na 12. E digo mais, poderiam ter movido 2 slots para baixo, que eu acho que o Jahmyr Gibbs também estaria disponível na 34. Eu vi a entrevista do Brad Holmes depois, né, o GM dos Lions, e ele falou que na altura da escolha era disparado jogadores com melhor avaliação. É muito... assim... É o que eu falei no início, né? Os times perderam a vergonha de contrariar todo mundo no mundo. Você tem que levar em consideração o valor posicional. Você tem que levar, e mesmo você tenha uma excelente avaliação do jogador, você tem opções melhores aqui, caras que vão impactar mais o seu time. E eu gosto eu acho que nenhum desses 2 jogadores é ruim, mas é o que você falou, né? Você selecionou um slot acima do que cada um deles deveria ter sido, né? E pra mim é muito decepcionante. Eu gosto do Detroit Lions, eu torço na NBA pro Detroit Pistons, e pra mim é bem decepcionante ver um time fazendo escolhas. Pra mim é o grande perdedor desse primeiro dia do draft, sem dúvida. Enfim, vamos seguir aqui. 13ª escolha, Lucas Van Ness, edge rusher de Iowa,
foi a escolha do Green Bay Packers. Gostou dessa escolha, João? A principal coisa dessa escolha não era pessoal, mano. Não selecionou wide receiver. Todo mundo achava que ia ser um grande tapa na cara essa escolha, e os Green Bay Packers gostou, não era pessoal, a gente só não gosta de selecionar wide receiver. E o Lucas Van Ness é bom jogador, pode jogar de edge rush, pode jogar de defensive tackle. Eu acho que encaixa bem no esquema do Green Bay Packers, mas o que me deixou, o que me chamou a atenção foi isso. Realmente não era pessoal. O Green Bay Packers, eles têm um jeito diferente de fazer as coisas. O wide receiver ainda ia demorar a ser selecionado na primeira rodada. 14ª escolha, o Pittsburgh Steelers subiu, fez troca com o New England Patriots. Enviaram a escolha 17 e a 120, uma escolha de 4ª rodada. Receberam a 14ª e selecionaram Broderick Jones, offensive tackle da Universidade da Geórgia. Também excelente prospecto. Um cara que era muito ligado aos Steelers mesmo. Era ligado aos Patriots também. E... assim, não era nenhum... Mas era ligado aos Jets. Por isso que os Steelers pularam. Exatamente. Esse é o problema do... As franquias de Nova York telegrafam muito nas escolhas, né? Impressionante. O mercado de mídia é muito forte. Com os Giants já aconteceu várias vezes. E... acho uma boa escolha para os Steelers, que precisavam muito de reforço na linha ofensiva. Acho que é indiscutível aqui. Talvez o Broderick Jones um pouco mais cru, né, do que os outros prospectos, mas eu acho uma boa troca. 15ª escolha, João. O New York Jets selecionou o Will McDonald, edge rusher de Iowa State, não é Iowa, né? Tem Iowa, que é o do Lucas Van Ness, e Iowa State do Will McDonald. Aquele rankingzinho ali que eu fiz dos reaches, segundo maior reach do dia, 18 escolhas na frente. Não tinha opções melhores aqui, João? Só tinha opções melhores? Só tinha opções melhores aqui. O maior problema do ser humano é a esperança. A esperança é o maior problema do ser humano. Porque eu estava tranquilo de leve vendo o draft. Aí passou a escolha do Green Bay Packers e eu falei, peraí, Jackson Smith-Njigba tá disponível, né? Aí os Steelers pularam pra 14ª, eu falei, peraí, vai acabar os tackles, hein? Aí chegou na 15ª, eu falei, os Jets serão obrigados a draftar o Jackson Smith-Njigba, né? Lendo engano, os Jets gostavam do McDonald. Vi gente tentando se convencer que ele pode ser o melhor pass rush dessa classe, porque ele tem o bend, né? Que é a habilidade de se curvar melhor que todo mundo, mas é uma má escolha ruim. É uma má utilização do agora poucos recursos que você tem devido à troca do Aaron Rodgers. E os Jets, eu cheguei a escrever isso no mock, os Jets têm uma janela curta, mas é uma janela. Essa escolha, na minha opinião, pode ser que o McDonald vire o melhor edge rusher do mundo. Nesse momento, essa escolha não move em nada a agulha dos Jets nessa janela. Quando você tem um Aaron Rodgers, né, você faz a troca pelo Aaron Rodgers, você tá em modo vencer agora, né? E nem o corpo do Will McDonald tá pronto, né? Ele é um cara bem magro pra posição, né? Ele é bem longo e bem ágil. Se ele jogar snaps consideráveis esse ano, alguma coisa deu errado. Você tem o Kyle Walsh, você tem o Bryce Huff, você tem o Jermaine Jones, você tem o John Franklin Myers, todo mundo que joga de edge. Se o Will McDonald fala assim, o Will McDonald jogou 70% do snap defensivo, alguma coisa deu errado. Alguém se machucou. Então eu não gosto dessa escolha, mas eu só não gosto dessa escolha. Vamos seguir agora para a 16ª escolha, o Emmanuel Forbes, cornerback de Mississippi State, foi escolhido pelo Washington Commanders. Fiquei surpreso ele ser selecionado antes do Christian Gonzalez, do Deontay Banks e do Joey Porter Jr. Preocupação com o tamanho dele, né? Ele é bem magro, não tem o tamanho ideal, claro, ele é veloz e tal, mas muito veloz, 4,35, né, o tipo de 40 jardas.
era uma necessidade do Commanders, só não, nessa altura eu acho que tinha opções melhores, tipo o Christian Gonzalez, que foi a escolha seguinte. O problema do Emmanuel Forbes é o fato de ele pesar 75 quilos. Sem body shaming aqui, mas... a gente criticar pessoas por pesarem pouco, né? Exatamente, mas é pouco saudável pra NFL você ser tão magro assim. É perigoso. Então, esse era o grande problema. Como você falou, não é como se tivesse uma grande corrida por cornerbacks e o Washington Commanders pegou o que estava disponível. Tinha bastante gente disponível aí. Então, eles só preferiram o Emmanuel Forbes. E eu volto ao que eu falei no começo. O ideal é você diminuir o risco, né? E eu acho que essa é uma escolha que não diminuiu o risco, não. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade contra os wide receivers mais fortes, né? E os wide receivers da NFL são muito fortes. Mesmo os que não são tão altos, né? São bem fortes e... não é uma boa escolha. Pode virar... O Washington Commanders é da divisão do Philadelphia Eagles. Você consegue imaginar ele marcando o A.J. Brown? Eu consigo imaginar ele marcando Devonta Smith. Então, vai ser o único jogador na NFL que ele vai marcar. Ele foi draftado para marcar o Devonta Smith, o Jordan Edson. Esses caras ele vai se dar bem. Vai ser disputa do cinturão do UFC pesos penas, né? O Emmanuel Forbes contra o Devonta Smith. Mas assim, semana estranha do Commanders, né? Ele tem toda a notícia deles não exercerem a renovação de 5º ano do Chase Young, que não faz sentido nenhum. Sei lá, momento estranho da franquia, tá sendo vendida. Bizarro, né? O Commanders não vai ser o Ron Rivera o head coach ano que vem, então essa é a clássica escolha que daqui a 2 anos está sendo trocado por uma 5ª rodada para outro time, uma 6ª rodada ali para alguém, vamos tentar salvar esse projeto aqui. 17ª escolha no England Patriots, selecionou o Christian Gonzalez, né? A gente acabou falando bastante sobre ele. Eu tinha como o 2º melhor cornerback da classe, era o favorito do João, e bom encaixe para os Patriots, né? Que eu acho que precisavam um pouco mais de tamanho da posição, né? E o Christian Gonzalez é o cornerback fisicamente feito em laboratório. Exatamente. Os Patriots, eles eram meio que os garimpeiros da posição de cornerback nesse último ano, né? Tava dando certo com escolhas de 5ª, 6ª, 7ª rodada. Um cara como o Belichick se dá muito bem com a posição. O Christian Gonzalez, eu acho que é a escolha perfeita. Foi engraçado. Eu tava, depois que teve a 17ª escolha, eu parei e pensei assim, né? Os Patriots acumularam escolhas extras e draftaram o Christian Gonzalez, que era um cara que eu acho que estava muito na pauta para a 14ª escolha. Aí eu lembrei do Philadelphia Eagles, que draftou o Jalen Carter com a 9ª. Aí por um breve momento eu falei assim, tá aí. Esse Philadelphia Eagles e New England Patriots são organizações bem sucedidas, né? Talvez tenha um motivo para isso. Talvez eles saibam o que eles estão fazendo na NFL. Não que o Patriots tenha sido um grande modelo de draft, né? Recentemente, né? Exatamente, mas eles sabem de algo. Em termos de organizacional. A gente vai dar uma pequena pausa aqui. Eu vou fechar essa primeira parte, vou fazer o upload lá, e aí a gente vai ter a segunda parte que vai estar nesse feed aqui do podcast Cara dos Esportes também. Só ir lá, dar play, que a gente vai falar do resto da primeira rodada, dos jogadores que não foram draftados, os melhores disponíveis, por exemplo, Will Levis, e falar também do contrato do Lamar Jackson, né? Enfim, renovou com o Baltimore Ravens nessa quinta-feira, então não deixe de escutar a parte 2, já dá play lá. Parte 2 do nosso episódio pós primeira rodada do draft. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, vai lá e escuta. Se você já escutou, seja bem-vindo, não esqueça de seguir o podcast no seu aplicativo de podcasts, Spotify, Apple Podcast, Google, deixa 5 estrelas lá na avaliação. A gente parou no Christian Gonzalez, né, que foi a escolha do New England Patriots, que eu até estava comentando com o João em off. Eu achei que tinha uma possibilidade de ser o Will Levis aqui, mas acabou não sendo. 18ª escolha, o Jack Campbell, linebacker de Iowa, aqui pro Detroit Lions, que a gente já falou na primeira parte. Agora, Tampa Bay Buccaneers, 19ª escolha, selecionou o Kalijah Kancey, defensive tackle de Pittsburgh. O Buccaneers era um time também que eu achava com uma possibilidade do Will Levis. Eu acho que quando ele passou do Buccaneers, foi ficando claro que ele
tinha grande chance de cair da primeira rodada. Eu gosto dessa escolha. Eu acho que ele tem uma versatilidade ali. Ele pode jogar também como edge rusher, eventualmente, né, alguns snaps. Mas traz um pouco de energia nessa linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers. Um time um pouco veterano, um pouco cansado. E eu acho que você coloca ele do lado do Vita Vea, e foi uma coisa que eu falei no meu mock draft. Acho que até a gente falou no podcast que eu revelei meu mock draft. Eu gostaria de ver o Kancey com um nose tackle de verdade. E o Vita Vea é o nose tackle na NFL hoje, né? Então, eu achei um bom encaixe. Eu concordo. Eu acho que não é uma escolha sexy, não é uma escolha que eu acho que vai reviver a franquia com o Buccaneers, que parece estar um pouco adormecente nesse momento, mas é uma escolha positiva. É uma escolha de um jogador bom, não foi um reach, e eu acho que ele vai se dar bem nesse time dos Bucks, mas vou falar um pouco de breaking news aqui, tá? Por favor. Me permite? Claro. O Calijah Kancey não é o Aaron Donald. Eu achei que ia ser uma breaking news de verdade, porra. Achei que tinha sido alguma coisa. Uma troca, alguma coisa. Pera, você acha que é mentira? Você acha que o Calijah Kancey vai ser o Aaron Donald? Não. É por causa da universidade, da ligação, que eles são da mesma universidade, os dois são defensive tackles um pouco menores e tal. Mas não vai ser, e quem tá se convencendo disso tá maluco. 20ª escolha. Sim. Seahawks vem de um draft de 2022 fantástico e começa no mesmo nível que parou, né? Sai com Jackson Smith-Njigba, primeiro wide receiver selecionado, 20ª escolha. Uma das minhas escolhas favoritas nessa primeira rodada, talvez a minha escolha favorita, porque dá um trio fantástico de wide receivers para a equipe. DK Metcalf, Tyler Lockett e ele. E eventualmente o Tyler Lockett não é nenhum garoto, né? Já tá há 8 anos na NFL, foi draftado em 2015. Conforme o Tyler Lockett for caindo, o Jackson Smith-Njigba vai crescendo e vai se tornando uma peça cada vez maior nesse ataque. Mas logo de cara é um dos melhores trios de wide receivers da NFL. E eu amo essa escolha pro Seahawks. Eu concordo. Jalen McGraw, essa escolha me deixou triste. Ele tem um estilo um pouco parecido com o Tyler Lockett, né? Também que ele é um cara que, pelo menos de início... Eu acho que ele pode ser mais. Mas pelo menos de início ele deve se alinhar muito no slot, né? Ele é um cara muito técnico na corrida de rotas. Sim. Eu acho que ele é o meu wide receiver preferido da classe. Bom wide receiver, tá? Muito bom wide receiver. Vai ser um wide receiver bom muito rápido na NFL e pode virar um dos melhores sem problema nenhum. João, te fazer uma pergunta sobre o Jackson Smith-Njigba. Muita gente projeta ele como um slot receiver. Sim. E você ser um slot receiver muito bom de elite na NFL tem um valor grande. Mas a gente tem que lembrar que o wide receiver que joga aberto tem um valor ainda maior. E há algum tempo atrás a gente viu um wide receiver que era projetado como slot receiver. E por isso eu sei exatamente o que você está falando e eu concordo. E ele, por isso, ele acabou não saindo tão cedo quanto muita gente esperava. E eu tô falando sobre o Justin Jefferson. Eu não acho que o Jackson Smith-Njigba ele não tem um tamanho do Justin Jefferson, e também o Justin Jefferson talvez o melhor wide receiver da NFL, então é uma comparação dura, né? A gente tá falando sobre comparar um defensive tackle ao Aaron Donald, né? Comparar um wide receiver ao Justin Jefferson é uma comparação dura. Mas eu acho que o Njigba é um wide receiver que ele pode ser mais do que esse slot receiver que muita gente pensa que ele é. Eu concordo. O que você acha do Chris Olave? Excelente wide receiver. Estica o campo. Do Garrett Wilson. Melhor ainda, completo. Não tem uma falha no jogo dele. O Jackson Smith-Njigba literalmente jogou com esses dois e foi o melhor wide receiver em campo. Sendo mais novo que os dois. E não sou eu que estou falando isso, não. Quem fala isso é o Garrett Wilson e o Chris Olave. O Chris Olave falaram, esse cara realmente, o Garrett Wilson, excelente corredor de rotas, ele fala assim, você acha que eu sou bom? Vocês não viram o nível desse cara. Então eu acho que ele tem tudo para virar um dos grandes wide receivers da NFL. E eu acho que o Seahawks acertou em cheio com a escolha. Se eu conseguir isso na escolha 20, realmente é fantástico. Eu sou uma mini corrida não,
corrida de verdade por wide receivers. O Los Angeles Chargers, na escolha 21, escolheu o Quentin Johnston, wide receiver de TCU. A equipe precisava muito de um wide receiver. Talvez um pouco redundante com o Mike Williams, mas com a falta de profundidade na posição, eu acho que pro Los Angeles Chargers, eu acho que não importa. Eu acho que é um cara grande também, assim como o Mike Williams, assim como o Keenan Allen, e eu gosto dessa escolha, e dá um alvo também em profundidade pro Justin Herbert. Eu gosto da escolha então por causa disso. Você falou que é redundante em relação ao Mark Williams. Os dois se parecem um pouco nesse sentido, os dois são grandes, mas eu acho que o Quentin Johnson tem um nível de velocidade que esse ataque dos Chargers não tem. E me parece ser a chave para desencadear uma nova camada de Justin Herbert que a gente ainda não viu. Ele tem um wide receiver de qualidade com velocidade para esticar o campo. Na 22ª escolha, Baltimore Ravens. Excelente 12 horas para você que torce pro Baltimore Ravens, porque a equipe, se não me engano, no início da tarde renova com Lamar Jackson. Deixa eu pegar os... Eu me preparei para falar sobre o Lamar Jackson, mas esqueci de pegar os dados do contrato. Se tornou o jogador mais bem pago da NFL. E nessa escolha ele selecionou o Zay Flowers, wide receiver de Boston College. E é legal a história, né? Que os Ravens falaram pro Zay Flowers no Senior Bowl, né? Não, foi no Senior Bowl? Enfim, foi um desses bowls aí que eles selecionariam o Zay Flowers com a 20ª escolha, mas eles achavam que ele não cairia pra 20ª escolha. Caiu. 22ª, desculpa. E excelente escolha pro Baltimore Ravens, há anos precisando de wide receiver. É o melhor corpo de wide receivers da história da humanidade? Não. Mas quando você olha agora, a equipe tem Odell Beckham, Rashad Bateman, que é um cara de potencial, Zay Flowers, você tem o Mark Andrews como tight end, você tem o Nelson Agholor também, que para complementar é um cara capaz também. Você começa a ver um corpo de wide receivers de verdade, né? De um time da NFL. Lamar Jackson com um contrato renovado, 5 anos. Cadê aqui o valor? 260 milhões de dólares, 52 milhões por ano, 185 milhões garantidos. Um pouquinho a mais que o Jalen Hurts. Foi uma boa quinta-feira para o torcedor dos Ravens, né? Exatamente. Acho que foi uma quinta-feira produtiva para os Ravens, que passaram uns bons 3 meses de pura dúvida de ideia que ia acontecer. Hoje você não tem tanta dúvida assim, quiçá nenhuma. Você resolveu seus problemas de wide receiver, como você falou, não é o melhor corpo de wide receiver do mundo, mas não é um problema, longe de ser um problema. Você não tem mais dúvida na posição de cornerback, e a defesa, eu não quero me precipitar aqui, mas a defesa dos Ravens vai ser boa, hein? A defesa dos Ravens vai ser boa, eu sei que isso é um pouco de novidade, mas eu diria, eu me lembro do final do filme A Grande Escolha, Draft Day, que você não viu ainda, mas que o torcedor dos Ravens vai dormir feliz hoje. Acho que foi melhor pra todo mundo, né? Se resolver a situação do Lamar Jackson, ele não conseguiu o contrato 100% garantido que ele queria, mas claramente rolou ali uma reunião maquiavélica dos donos. Não, vamos dar o contrato pro Lamar, não. Vamos deixar criar esse precedente e tal. Mas claramente um olhou assim pro outro e falou assim, não, a gente não pode deixar isso acontecer. E perder um ano da carreira é muito ruim, então eu acho que eles chegaram num meio termo justo ali, né? Chegaram um lado se comprometeu um pouco, o outro lado se comprometeu um pouco e sai esse contrato. E agora os Ravens investem em wide receiver. Eu acho que certamente a sexta-feira vai começar muito mais esperançosa pro torcedor do Baltimore Ravens do que a quinta-feira começou, né? Eu acho que é um bom momento pra equipe, que, como o João falou, vinha numa off-season complicada, né? A gente não acostuma ver não tem esse costume de ver os Ravens se envolvendo em polêmicas, né? E até eu revoguei o termo Baltimore Ravens franquia inteligente. Pode ser que eles consigam de volta,
Pode ser que eles consigam de volta o termo. Mas vamos avançar. A 23ª escolha, Minnesota Vikings selecionou Jordan Addison, wide receiver de USC. Eu já falei no mock draft, e eu e o João já tivemos essa conversa. Não sou fã do Jordan Addison. Me preocupa o tamanho dele. Ele não é excepcionalmente veloz. Já teve problemas de drop, não é tão físico assim. Mas eu tava vendo uma coisa, João, na transmissão do draft do Pro Football Focus. Os jogadores, eles usam aquele GPS, né? E parece que a velocidade do Jordan Addison em campo foi melhor do que dos tiros de 40 jardas que ele fez no Combine. Então, a gente já viu isso no passado. Por exemplo, o Cooper Kupp testou mal no Combine, mas os dados do GPS mostravam um jogador bem mais veloz e se tornou o Cooper Kupp. Não acho que o Jordan Addison vai ser isso. Mas, enfim, era uma necessidade dos Vikings. Você gosta mais dele do que eu, né? Eu gosto de Jordan Addison. Acho que ele vai ser um bom slot receiver logo de cara. Ele tem potencial para jogar um pouco no outside. Eu acho que não vai ser ideal jogar muito do lado de fora, mas eu gosto dele. Como você falou, ele é um cara que teve alguns problemas, mas eu acho que o que ele mostrou no SI, principalmente em pitch, eu acho que era mais que justo escolher. E o Minnesota Vikings, que Sneak, só tinha o Justin Jefferson de wide receiver, né? Perdeu o Adam Thielen, trocou pelo Jalen Reagor, que eu acho que foi muito mais uma piada em relação ao Philadelphia Eagles do que qualquer coisa. Foi tipo, a gente vai ter o cara que vocês selecionaram ao invés de Justin Jefferson no nosso time. Agora eles têm de fato o outro wide receiver. Na escolha seguinte, o New York Giants trocou com o Jacksonville Jaguars, da 25 para 24. Mandou uma escolha de 5ª rodada e uma de 7ª rodada. E selecionou o cornerback Deontay Banks. O que você achou dessa escolha, João? Eu gostei da escolha. A escolha sempre, num vácuo, eu achei ela muito boa. Acho que os Giants precisavam de um outro cornerback. Mas o que me deixa com a pulga atrás da orelha é o Joey Porter estava disponível, né? Então, o que é que esses times viram o Joey Porter ou não viram para fazer ele cair tanto assim? Mas num vácuo, eu acho que o Deontay Banks, nesse momento, era o segundo melhor cornerback disponível. E os Giants fizeram o necessário para garantir ele. Não sei necessariamente se em algum desses pontos seria a 25 ou a 26. A 25, no caso, né? Que os Giants... Não sei se o Jacksonville Jaguars estava de olho em cornerback, mas o Giants sentiu a necessidade de pular para cima. Eu concordo plenamente com você. Aqui eu teria ido de Joey Porter Jr. Eu vi nos últimos dias muita gente questionando o Joey Porter Jr. ser meio... segura muito os wide receivers, né? Que isso ia aparecer um pouco mais na NFL, né? E o Deontay Banks é um prospecto que eu gosto bastante, bem sólido, acho que foi uma escolha muito boa e ataca uma necessidade nesse elenco. Na 25ª escolha, o Jacksonville Jaguars desceu de novo, trocou com o Buffalo Bills para a escolha 27, receberam a escolha 27, a 130, os Bills recebem a 25, claramente os Bills pularam Dallas Cowboys, que era um time muito ligado a tight end, e o Buffalo Bills selecionou Dalton Kincaid, tight end da Universidade de Utah. Outra escolha que eu gosto muito. Acho que méritos para os Giants também, que precisava de wide receiver, mas viu a corrida acontecer, não se desesperou, selecionou outra necessidade. O Buffalo Bills também precisava de wide receiver, também não se desesperou e selecionou o cara que, na minha opinião, nessa altura do draft, até antes disso, era o melhor recebedor, mesmo que ele não seja wide receiver, seja tight end. E eu tô bem curioso para ver como é que vai ser esse encaixe do Kincaid com o Josh Allen. Eu não acho que necessariamente significa um fim pro Dawson Knox, acho que a gente pode ver esse time se alinhando bastante com 2 tight ends, mas eu acho fenomenal esse encaixe com o Josh Allen e vai dar esse alvo também no meio do campo. O Dalton Kincaid faz mais do que isso, ele estica o campo também, mas um alvo no meio do campo que o Josh Allen não tem desde que cortaram pela primeira vez o Cole Beasley, né? Ele voltou na segunda vez, mas não era o mesmo Cole Beasley. O Gabriel Davis nunca conseguiu ser um alvo secundário de verdade do lado do Stephon Diggs.
amo essa escolha. Tudo pra não ter que depender do Cole Beasley demais, né? Eu gosto bastante da escolha também. A franquia inteligente, né? O Buffalo Bills aguentou até onde deu, não se desesperou e fez o que pôde só pra garantir seu cara, porque eu acredito que o Dallas Cowboys poderia ter selecionado eles. Então, eu acho que melhora instantaneamente o ataque dos Bills. Na 26ª escolha, o Dallas Cowboys selecionou o Mazi Smith, defensive tackle de Michigan, que não era muito cotado aqui, né? Também não chegou a entrar naquele meu ranking dos Riches, mas também não tá muito longe. Eu acho que é um jogador sólido, encaixa numa necessidade dos Cowboys, mas pegou muita gente de surpresa. Te pegou de surpresa também? Pegou, Lá ele. Mas não acho uma escolha ruim, não. Só não é a escolha do empolgo o torcedor dos Cowboys, né? Eu acho que o torcedor dos Cowboys queriam o Dalton Kincaid, e quando ele saiu, eu imaginei que pudesse ser o Michael Mayer aqui, o outro tight end, mas os Cowboys decidiram em outra direção, sólida, mas de novo, os Cowboys, o time da América, ele geralmente pede um pouco mais de glamour, e essa escolha é literalmente o oposto de glamour. Verdade. Vamos seguir agora. O Jacksonville Jaguars enfim escolheu o offensive tackle Anton Harrison, de Oklahoma. Era um time que tinha uma necessidade muito grande de cornerback. Eu entendo escolhas extras, né? Mas eu teria ido de Joey Porter Jr. aqui. Ou eu teria ficado e selecionado Deontay Banks. Mas o Anton Harrison também é uma grande necessidade, porque a equipe perdeu o John Taylor na free agency, né? Assinou com o Kansas City Chiefs. E o Cam Robinson foi suspenso pelos, não lembro se os 4 primeiros jogos ou 6 primeiros jogos, né, por uso de doping. Então se tornou uma necessidade maior ainda. E acho que a maioria das pessoas teria o Anton Harrison como o melhor disponível aqui. Um cara que é um pouco melhor bloqueando pro passe do que pro jogo terrestre. Acho que ele tem tudo pra, assim, ser um tackle que pode jogar desde o primeiro dia. Concordo, acho que a questão dos Cowboys é que muita gente tá falando em Brian Branch, né? Safety / níquel de Alabama. E quando eles começaram a trocar pra trás, Brian Branch estava disponível, parecia que ia ser ele. Mas até virou uma necessidade rápida pro Jacksonville Jaguars, e eles têm que proteger o Trevor Lawrence. Então, eu não acho uma escolha ruim, não. Acho que era mais ou menos ali que o Anton Harrison tinha que sair, mais ou menos, nessa faixa de escolhas. E eu acho que ele se encaixa bem no que o Jacksonville Jaguars faz, né? Porque é um time que é muito run pass option, screen, passes rápidos, e a crítica dele é que ele é um pouco leve, né? Ele é veloz, mas ele tem um pouco de dificuldade para ancorar no jogo terrestre e naqueles dropbacks mais longos e tal. Mas acho que em Jacksonville ele vai estar muito em movimento. Esse estilo de jogo, né, do Doug Peterson contra o Trevor Lawrence. Então acho que é um bom encaixe pro Jacksonville Jaguars. A secundária continua uma bagunça, né? Mas é aquela coisa, o melhor disponível. Eu sei que os Jaguars eles não podiam se dar muito ao luxo, né? Porque tinham esses 2 buracos grandes em 2 posições bem importantes. Mas eu gostei dessa escolha do Jacksonville Jaguars. O Cincinnati Bengals selecionou Myles Murphy, edge rusher da Universidade de Clemson. Caiu bem mais do que o esperado, né, João? A gente já via esse movimento nas últimas semanas, mas eu fiquei surpreso dele ter caído tanto, e eu sei que você gosta dele como prospecto. Eu gosto dele, eu acho que ele caiu numa situação quase perfeita. Acho que o Cincinnati Bengals tem uma linha defensiva que não é cheia de estrelas. Não dá para chamar o Trey Hendrickson de grande estrela, mas de jogadores sólidos, né? Trey Hendrickson, Sam Hubbard. Então, acho que você vai adicionar ele a essa rotação. Ele é um cara que ele é muito atlético, tem um físico avantajado para a posição. Então, vai ser interessante ver esse cara se desenvolver e talvez virar um dos grandes edge rushers de Cincinnati. Em breve o Trey Hendrickson vai se tornar free agent também. O fato ele é um pouco caro também. A gente sabe que os Bengals vão ter que investir muito dinheiro no Joe Burrow, no Jamar Chase, no T. Higgins, se eles conseguirem manter. Então é bom ter essa opção ali. E ele é um cara também que ele vai poder se desenvolver atrás de 2 edge rushers, né? Fisicamente ele é impressionante, mas ainda tem algum problema. O meu problema com ele é o fato de ele não ter evoluído muito ao longo da carreira dele em Clemson, né?
melhor ano dele foi provavelmente o primeiro ano dele lá, né? Mas vamos ver como é que ele se sai na NFL. Na escolha 29, o Saints selecionou o companheiro de equipe dele, né? O Brian Brees, defensive tackle. Gostou dessa escolha, João? Essa é uma escolha já cantada, né? Os Saints tinham uma necessidade de defensive tackle. Eu acho que era a range do Brian Brees ali mesmo. A escolha não é daquelas mais empolgantes, né? Mas era uma necessidade, a equipe perder os jogadores no setor. 30ª escolha a gente já falou, né? Mas só pra relembrar a raiva que eu senti. O Philadelphia Eagles assaltou o draft. Nolan Smith, edge rusher de Georgia, baita atleta, cara que todo mundo só tem elogios sobre a ética de trabalho, esforço e falar do Philadelphia Eagles, né? A gente já elogiou eles bastante, mas fala um pouco sobre o Nolan Smith especificamente, João. Um cara que tem alguns problemas em relação ao tamanho, né, o físico. Ele não tem o físico que você espera de edge rush, mas seu atleticismo é fora do comum. Ele é um cara que entra ali no... Eu tava vendo depois, o Micah Parsons estava em live com o A.J. Brown falando do draft, e ele falando que ele era um cara que lembrava muito ele dele. Humilde, então, né? Então, excelente jogador. Eu acho que ele vai ser um bom edge rusher situacional, mas você pode mexer um pouco pela defesa. O jogador que eu sempre comparei ele era exatamente o Haason Reddick, que vem de uma temporada excelente pelo Philadelphia Eagles. Então, não tem modelo melhor para ele do que o Haason Reddick. Aquele edge rusher mais leve, né? Mais veloz. Sim, exatamente. O Kansas City Chiefs também foi de edge rusher. Selecionou o Felix Anudike-Uzomah, um cara super elástico, né? Acho que dá pra dizer, né? Ele é super... um controle corporal muito bom e muito flexível. E eu acho que ele foi minha escolha no mock draft, inclusive, pro Kansas City Chiefs. Eu acho que ele complementa muito bem o George Karlaftis, né? Que é aquele edge rusher mais forte no jogo terrestre, não é tão veloz, mas é muito forte. Ele é um pouco mais ágil, vai te ganhar ali um pouco mais na velocidade. Eu acho que complementa bem a linha defensiva do Kansas City Chiefs. Concordo, acho que foi uma escolha sólida dos Chiefs. Tá tarde, né, João? Está tarde. 10:03 da manhã e a gente vai encerrar falando dos jogadores que ficaram disponíveis para o segundo dia, né? E a gente não tem como não começar por ele, Will Levis. Foi uma montanha russa de emoções. O Will Levis, em determinado momento, muita gente achava que ele seria a segunda escolha geral do draft e agora ele tá fora da primeira rodada. Assim, a sensação que dá é que a gente acertou com o Will Levis de início e aí muita gente foi convencido pelo mercado. O mercado foi, não, esse cara aqui é bom e tal, o pessoal que jogou mais tarde, cortina de fumaça e tal, e aí muita gente pode ter vacilado dessa desconfiança, pode ter começado a olhar o Will Levis diferente, mas ele ficar, se você fala em, sei lá, dezembro, o Will Levis não vai ser selecionado na primeira rodada, seria um absurdo? Não. Pra mim, não. Mas hoje acabou sendo a grande história do draft, né? Aquela coisa do Aaron Rodgers na Green Room, né, em 2005. Não que ele vá ser o Aaron Rodgers, né? Mas o jogador que toda hora as câmeras cortavam pra ele. Room, O Dino Smith. Johnny Manziel na Green Room. Toda hora a câmera cortava pra ele. E eu fiquei muito surpreso. Eu sinceramente, eu achava que hoje, quinta-feira, eu já tava achando que ele ia ser a escolha do Texans. E acabou que ele nem... Eu não sou fã dele como prospecto. Eu ainda acho que ele pode ser um bom valor na segunda rodada, terceira rodada, talvez. Mas, pra mim, é a grande surpresa do draft. Uma das grandes surpresas recentemente no draft. Se você... Eu tenho um clamor. Se você é quarterback, você só vai pro draft se você tiver a garantia que você vai ser escolhido. Falei escolho.
essa situação é complicada demais pro quarterback. Né? Então, o Levis ficou lá esperando, e ninguém draftou ele. Será que ele vai voltar amanhã? Você acha que ele volta amanhã? Normalmente o jogador não volta, né? No segundo dia, quando acontece isso. O Dino Smith voltou. Mas sei lá, eu acho Depois de demitir o empresário dele. Verdade, até lembrei essa história, né? O Dino Smith ficou puto, demitiu os agentes dele na quinta-feira mesmo, né? E... enfim. Agora tá com DK Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith e Digba. Mas assim, eu ainda acho que o Will Levis tem valor. Eu não gostava dele como uma escolha de primeira rodada. Não acho que ele... não gostaria de ter ele como titular na semana 1, mas ele tem um braço muito forte. Tem algum trabalho ali de mecânica pra ser feito. Mas é uma grande surpresa. E os melhores prospectos ali que sobraram o Brian Branch, safety de Alabama, Michael Mayer, tight de Notre Dame, Joey Porter Jr., cornerback de Penn State, o Cyrus Storm. O Joey Porter Jr. é muito perfeito para não ser a primeira escolha da segunda rodada. O que aconteceu com ele? Eu quis dizer no sentido de pros Steelers, né? Sim, mas assim... onde o pai dele jogou. O que aconteceu pra ele cair, né? Eu citei a questão das faltas e tal, mas era um cara que a maioria dos mocks tinha ele no top 20. Sim, eu também não sei. Eu acho que é mais questão de estilo. Acabou que os times não eram tão fã dele assim. Verdade, né? O Michael Mayer, outro também que caiu bem mais do que a gente esperava. O Cyrus Torrance, né? Guarda da Flórida. São os caras que não devem esperar muito tempo nesse segundo dia. Mas assim... a gente já viu drafts que a segunda rodada tem o mesmo número de jogadores bons que a primeira rodada, ou até mais, tipo o draft de 2013. É possível a gente ver, esses caras aqui, todos eles têm potencial bem grande, né? Você ainda tem, por exemplo, Daniel Washington, tight end da Universidade de Georgia, Josh Downs, de North Carolina, né? Tem a Universidade... Duane Jones. Isso, tem o Randall Hooker, né? Quarterback Tennessee, que sou tão fã assim. Mas, enfim... tem opções? Algum outro que você citaria? Tem um cara que eu gosto bastante, que é o John Michael Schmidt, que é o principal center desse draft, que não foi draftado na primeira rodada. Jalen Hyatt também, né? Na Universidade do Tennessee. Vencedor do Billy Tinkoff. Sim, que é o prêmio de melhor wide receiver, né? Do futebol americano universitário. Mas é isso. Esse foi a nossa cobertura da primeira rodada do draft. João, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter ficado acordado aí até bem tarde. Vou te dar uma folga do podcast Cara dos Esportes. Não quero que você descanse. Eu preciso descansar minha voz, vou tentar fazer um voto de silêncio até domingo, quando eu vou receber o Felipe Lawrence, @o quarterback. A gente vai fazer um review dos 3 dias do draft. Siga o João no @duca_JE. Eu vou continuar pressionando ele para nessa próxima semana ele já lançar o mock draft de 2024. Mas é isso, João. Valeu mesmo. Até a próxima. Obrigado por ser um grande amigo. E vamos acompanhar esses próximos dias. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal. O podcast Cara do Esporte volta domingo. Cobertura dos playoffs da NBA. Draft como um todo. Até a próxima. Tchau.